Algumas considerações em relação ao balancete de verificação: ele não tem periodicidade, então eu posso tirar o balancete de verificação diário, semanal, quinzenal, mensal, enfim, o momento em que eu achar que isso é importante. É um instrumento contábil muito útil para a tomada de decisão, né, essencial para a tomada de decisão, e é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela empresa. E aí nós vemos as demonstrações financeiras, né? E aí então eu já entendi que existe um plano de contas que define o meu processo, que define, padroniza a forma com que eu trabalho na contabilidade. Nós temos os lançamentos contábeis, as partidas dobradas como processo de transformação, né? Ou de tradução entre a decisão de comprar a prazo e a demonstração financeira, a decisão de comprar à vista e a demonstração financeira. Então, o lançamento contábil, ele é o tradutor, né? Ele traduz o que é abstrato, a decisão de comprar à vista, em números. Então, a gente percebe aí já que a contabilidade, na realidade, ele faz parte desse processo, né? Então, ele não é só números, o números passa a ser para nós ali simplesmente uma ferramenta, um produto de trabalho, né? É uma forma de expressar, de quantificar aquilo que foi a tomada de decisão pelos gestores da empresa. E aí nós temos as demonstrações financeiras, que é o fruto, né? Que é o produto da contabilidade. Então existe o processo padronizado, existe um processo padronizado de transformação de informações em dados, que são as demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer uma situação, uma posição patrimonial e financeira, o desempenho e mudança na posição patrimonial e financeira da entidade e os resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Então, entendo que quando se analisa uma demonstração contábil, quando eu olho a demonstração contábil, dentro daquelas informações, né, no fundo aquilo é um reflexo de todas as decisões que foram tomadas pela empresa. A decisão de comprar, a decisão de vender, de contratar um funcionário, de fazer um impairment de um ativo, todas as decisões que foram tomadas são transformadas em balanço patrimonial. Então, não enxerguem o patrimônio, o balanço patrimonial ou as demonstrações patrimoniais não como uma situação fria, simplesmente como análise, mas como o reflexo ou o resultado que foi dos gestores em relação às decisões que foram tomadas durante todo o período de análise aí da demonstração contábil. As demonstrações financeiras, as características reforçadoras dela, ela tem que ser compreensível, ela tem que ser relevante, ela tem que ser confiável, ela tem que ter tempestividade, então ela tem que estar pronta no momento em que eu preciso para a tomada de decisão, e ela precisa ser comparável. Comparável com quem? Comparável comigo mesmo, então eu preciso apresentar pelo menos 2 períodos, pelo menos, no balanço patrimonial, então precisa ser comparável comigo, mas precisa ser comparável também com o meu concorrente. Então, por isso que o sistema contábil é único, por isso que as demonstrações contábeis são preparadas de forma a atender uma gama muito grande de empresas, porque o investidor ou qualquer outro que for analisar as demonstrações contábeis, eles precisam ter comparação. Então, o ativo precisa ser apresentado de uma forma que eu preciso apresentar o meu ativo de uma forma igual ao meu concorrente, e aí é o que a gente começa a perceber que os sistemas contábeis, apesar de ser maleável, eles passam a ter os mesmos procedimentos, porque eu preciso ser comparável. Existem algumas decisões na hora de preparar as demonstrações contábeis, que é a materialidade daquela informação e custo para gerar aquela informação. O principal demonstrativo contábil que a contabilidade, né, na realidade, apresenta, o principal demonstrativo é o balanço patrimonial. Ele tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, aí uma posição estática. Então, o balanço patrimonial, ele é a foto, a comparação da foto que eu tirei em 31/12 de um ano e a minha foto agora em 31/12 desse ano. Então, na realidade, o balanço patrimonial tem como comparar, tem o objetivo comparar o que eu era um ano atrás e o que eu sou agora.
ele é uma posição estática, ele não apresenta o como que eu cheguei até agora, ele só apresenta para nós o que eu era e o que eu sou agora. E aí outras demonstrações vai apresentar o processo de transformação. Então o balanço patrimonial apresenta minha foto em 31/12 de 2017, minha foto em 31/12 de 2018. Tá? Essa modificação entre o que eu era e o que eu sou agora, outras demonstrações, como a demonstração de resultado, vai nos apresentar esse processo de mudança. Mas é uma posição estática. O que eu era e o que eu sou agora. Como eu fiz isso, outras demonstrações vão complementar. O balanço patrimonial ele é sempre apresentado do lado direito, olha lá a gente falando, né? Então, do lado direito, o meu passivo e o meu patrimônio líquido, e do meu lado esquerdo, o meu ativo. Tá? Então, assim como aquela conta T, o razonete, todo lado esquerdo é o meu ativo, todo lado direito é o meu passivo. Ou passivo e patrimônio líquido. Então, por isso que, se eu precisar aumentar o meu ativo, eu vou debitá-lo. Então, se eu precisar aumentar o meu estoque, eu vou debitar esse estoque. Se eu precisar aumentar o meu passivo, eu vou creditar esse passivo. Tá? É a natureza dele. Ele tem por natureza credora. O ativo tem por natureza devedora. Mais uma vez, isso são padrões que foram adotados. O débito e o crédito são padrões que foram adotados pela contabilidade. Não quer dizer que seja ruim ou que seja bom. O ativo é apresentado sempre por liquidez, então na hora que eu pego o balanço patrimonial e vou analisar o balanço patrimonial, existe uma regra que eu preciso seguir. No caso do ativo, ele é apresentado sempre por índice de liquidez, então as empresas, as contas que são mais líquidas, né, mais rapidamente conversíveis em disponibilidades, elas vão estar acima da demonstração do balanço patrimonial e por isso que começa ativo, ativo circulante, disponível, caixa, banco, estoque. No passivo, ele vai sempre por exigibilidade, então as contas que são cuja exigibilidade ocorre antes, né, sejam exigíveis ainda no ciclo operacional da empresa, ela vai estar sempre em primeiro. Existe uma regra, eu preciso começar com fornecedores, eu preciso começar com empréstimo, eu preciso começar com salários a pagar. Não há essa regra do lado do passivo. O que eu preciso separar no passivo é ele circulante, o que acontece dentro do ciclo financeiro da empresa, financeiro operacional da empresa, e não circulante. E por fim, o patrimônio líquido, que faz parte aí do balanço patrimonial e é a diferença entre o que eu tenho de ativo e o que eu tenho de passivo. Então a estrutura do balanço, em linhas gerais, de forma reduzida, eu tenho lá, de um lado, o ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Do outro lado eu tenho o passivo circulante, passivo não circulante, e aí as contas do patrimônio líquido. Conta de capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas, ações, enfim. Eu tenho essa estrutura de balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo, o ativo, circulante e não circulante, e do lado direito eu tenho o passivo, circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Mais uma vez, patrimônio líquido é a diferença entre o que eu tenho de ativo menos o que eu apresento de passivo. O ativo circulante, então, é aquele que se espera que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço ou é caixa ou equivalente de caixa. No passivo circulante, espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço ou a entidade não tem o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Então, isso é passivo circulante, isso é ativo circulante, o que não atender esses 4 princípios, ele é ativo não circulante. A mesma coisa no passivo, esse é o passivo, essas são as características de um passivo circulante, o que não
atender essas características, passa a ser o passivo não circulante. Na contabilidade, a gente sempre tem que o ativo ele é a aplicação do recurso e o passivo é a origem do recurso, é da onde veio o dinheiro para eu poder aplicar no meu ativo. Então, eu tenho lá capital de terceiros, bancos, o próprio fisco, nós temos fornecedores emprestando dinheiro para que eu possa ter o meu ativo e os sócios através do patrimônio líquido. Então, ativo é a aplicação do recurso, é onde eu estou colocando todo o meu passivo e o meu patrimônio líquido e por isso que ele tem que bater. No balanço patrimonial não se observa a evolução das contas, mas o saldo inicial e final do período, que é o que eu disse, ele apresenta a minha foto em 31/12 de 2017 e vai apresentar minha foto agora em 31/12 de 2018. A principal função é fornecer um quadro preciso da contabilidade e a situação financeira da empresa em certo período. É de grande importância aí na visão de que ele dá das aplicações de recursos, então os ativos, e quantos desses recursos são devidos a terceiros, então de tudo que eu tenho dentro da minha entidade, tudo que foi aplicado dentro da minha empresa, o que eu devo para terceiros e o que eu devo para os sócios, o patrimônio líquido. Então eu consigo ver através do balanço patrimonial a situação financeira da empresa e como ela é financiada. Nós temos a demonstração de resultado, então se o balanço patrimonial ele nos apresenta uma situação estática entre o que eu era e o que eu sou agora, a demonstração de resultado ela começa a nos dar explicação de como que eu consegui mudar, né, e o que fez que essa mudança ocorra, seja para melhor ou seja para pior. As demonstrações de resultado na contabilidade, ela é sempre feita por competência, nós temos o regime financeiro de competência, então as receitas são contabilizadas no momento em que foi gerada e as despesas contabilizadas no momento em que foi consumida. Mas nós temos também, não para contabilidade, mas em algumas situações para fins fiscais, nós temos o regime de caixa. As receitas são contabilizadas no momento do recebimento e as despesas no momento do pagamento. E aí a gente começa a talvez entender um pouco das diferenças que são apresentadas entre a contabilidade financeira e a contabilidade tributária. A DRE é uma demonstração destinada a evidenciar a composição dos resultados formado aí num determinado período de operações da entidade. Enfim, ela demonstra aí a situação econômica da entidade. Ela é responsável por explicar, né, como que eu saí de uma situação em 31/12 de 2017 e cheguei a essa situação em 31/12 de 2018. A DRE, então, ela demonstra a situação econômica da empresa em um determinado período. Ela é uma demonstração dinâmica, né, diferente do balanço patrimonial, que é estática. A minha situação explica a minha situação em 31/12 de 2017 e vai explicar a minha situação em 31/12 de 2018. A demonstração de resultado, ela demonstra aí o que eu fiz nesse período todo para mudar o meu perfil financeiro e econômico. Ela observa sempre o princípio da competência e evidenciará aí a formação dos vários níveis de resultado, mediante confronto entre receita e os correspondentes custos e despesas. Tá? E a diferença passa a ser o resultado do exercício, seja lucro ou prejuízo. Essa é uma estrutura básica da DRE, então, receita, CPV, custo do produto vendido, custo da prestação de serviço ou custo da mercadoria vendida, lucro bruto, outras receitas, menos despesas administrativas, menos outras despesas, igual ao lucro antes do imposto de renda, menos imposto de renda e contribuição social, o lucro líquido. Essa é a estrutura básica da DRE. Na demonstração, eu já começo aí com as receitas líquidas, né? Então, diferente do que a Receita Federal tem, por exemplo, todas as receitas brutas, as despesas tributárias ou devoluções que aconteceram sobre as receitas, na demonstração de resultado contábil, você vai começar com a demonstração, com a demonstração da receita líquida já das despesas incidentes sobre a receita. Mas se eu precisar da informação, dessas informações para conciliar, balancete de verificação.
Outras rubricas deverão ser incluídas nas demonstrações quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desempenho da entidade. Então, sempre que eu precisar, eu posso incluir as mais contas na demonstração de resultado. O resultado apurado é transferido para o patrimônio líquido, então essa é a forma ao qual eu vinculo a demonstração de resultado ao balanço patrimonial. Tá? Então, ao final do exercício, é encerrado o exercício e transferido esse resultado para a conta de reserva de lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu vinculo a demonstração ao balanço patrimonial através do resultado apurado na demonstração de resultado. E aí vem como que são geradas as diferenças, né? Então, eu tenho uma demonstração contábil que segue os nossos princípios e a gente precisa que isso aconteça. A contabilidade tem o foco de atender as normas internacionais, então elas são desenvolvidas para que ela tenha comparabilidade comigo, como dito, ou com o meu concorrente, seja ele no Brasil ou qualquer outro país que adote o mesmo padrão contábil, o IFRS. Qualquer país que adote o mesmo padrão, ele tem que ter, as empresas precisam ser comparáveis em termos de demonstração. E aí nós temos uma legislação tributária que atende a um princípio único de recolhimento, né, de arrecadação, e aí essas diferenças podem surgir e surgem no decorrer da empresa, né, no decorrer do dia a dia, no decorrer das operações dentro da empresa. Como já dito, né, a contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Então, nós estudamos o patrimônio da entidade, interpretamos esses fenômenos, né, e registramos os fenômenos. Né? Então, a contabilidade é isso. E como que a gente faz isso? Através de técnicas específicas que é capaz daí de quantificar as decisões organizacionais e transformá-las em informações para a futura tomada de decisão. Foi o que eu disse, através de técnicas contábeis a gente transforma aquilo que é abstrato, uma tomada de decisão de integralização de capital, em informações para que futuramente seja tomado decisões. A contabilidade, portanto, estuda os efeitos das ações humanas sobre o patrimônio das entidades. Então, o que a gente avalia, o que a gente estuda, a técnica é para poder atender ou entender o efeito que as decisões que foram tomadas durante o decorrer da empresa, né, do ciclo operacional da empresa, essas decisões, como que ela afetou o patrimônio da empresa. Então, os números para nós passam a ser só um instrumento de medida dessas alterações. Ele não é especificamente a nossa ciência, né? A nossa ciência é entender, estudar e interpretar quais as ações humanas. Só que para isso, para que a gente possa entender essas ações humanas, a gente precisa padronizar elas, né? Eu não posso, e aí vem as normas contábeis, porque eu não posso deixar na mão de cada contador ou de cada responsável pela elaboração das demonstrações contábeis tome as suas decisões. Eu preciso criar um padrão nisso, né? E aí as ações são tomadas, a partir dela eu tenho padrões a serem seguidos de como interpretar essas demonstrações. E nessa interpretação existem divergências com que o fisco interpreta ou entende ou, na realidade, quer enxergar em relação à movimentação da empresa. Se a gente avaliar as divergências olhando só as contas de resultado, a gente pode ver lá que o artigo 247 do regulamento define que o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo decreto 3.000 de 99. Então, o próprio decreto lá já define que existem divergências entre os padrões que são adotados para a interpretação dessas ações humanas e o que a regulação, né, a legislação tributária entende como correto ou entende como um padrão aceitável para que ela possa, então, avaliar as arrecadações ou a conformidade contábil e fiscal das empresas.
O artigo 248 define que o lucro líquido do período é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com a observância dos preceitos da lei comercial. Então, o próprio regulamento já fala, ó, faça a contabilidade de acordo com os seus padrões, não se preocupe a princípio, não se preocupe com as questões tributárias. Isso serão trabalhadas posteriormente. Então, nós como contadores, primeiro avaliamos a decisão que é tomada pelos gestores com foco nos padrões contábeis aceitos hoje no Brasil. E aí, posteriormente, nós avaliamos daqueles padrões que são adotados o que a legislação tributária prega em relação àquela interpretação que nós tivemos. As receitas, segundo o CPC 00, que vocês já viram com a professora Flávia, abrange tanto as receitas propriamente ditas quanto ganhos. Então, receitas para o CPC é algo muito abrangente. Receita é tudo aquilo que entra para a empresa, seja as receitas propriamente ou os ganhos, né, oriundos aí de outras operações. As despesas abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais das entidades. Então, de forma geral, receita é tudo aquilo que entra para a empresa, independente se for receita ou se for ganho, e despesa é tudo aquilo que eu tenho como saída de caixa, né? Seja ela perdas ou despesas que acontece aí no decurso das atividades usuais da empresa. Já as despesas para fins fiscais, o artigo 299 do regulamento, determina a existência de efetiva relação entre custos e despesas incorridos com pressupostos de necessidade e utilidade para operações da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora. Bom, aí eu já começo a restringir um pouco mais o conceito de despesas e aí despesas dedutíveis para fins fiscais. Enquanto que para fins contábeis todas as despesas são despesas, para fins tributários nem todas elas são consideradas como despesas dedutíveis, né? Como multas, por exemplo. Para nós, contabilidade, contadores, multa é multa e é despesa e vai ser lançado como despesa, mas para fins fiscais ela não é dedutível. E aí a gente já começa a perceber que existem diferenças, essas diferenças são geradas no decurso da empresa, normal da atividade da empresa, porque eu tenho padrões diferentes, eu tenho princípios diferentes que eu preciso seguir. As receitas não tributáveis, para fins fiscais, e aí vou falar só das não tributáveis, os resultados, os rendimentos, as receitas de e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a mesma legislação, não sejam computadas no lucro real ou no resultado ajustado. Então, se para a contabilidade receita é receita, independente se ela foi ou não tributada anteriormente, para fins fiscais, receita tributável ou receita não tributável é aquela que o próprio regulamento, né, ou alguma outra legislação define aí como não tributável, que já vinha tributado anteriormente. Então nós vimos que na conta só pelo resultado nós temos já divergências que são gerados dentro da própria contabilidade, por interpretação diferente. Mais uma vez, a contabilidade segue um padrão internacional, e aí eu preciso ter comparabilidade, por isso que eu tenho esse padrão, e a contabilidade fiscal para fins de atendimento ao fisco, ele precisa revelar essas divergências, né, entre o que é aceito para fins contábeis e o que é aceito para fins fiscais. Então nós percebemos que as diferenças nascem quando o regulamento define quais são as despesas ou o que são despesas dedutíveis e para a contabilidade, despesa é despesa, perda é perda, é a mesma coisa. E as receitas não tributáveis e para a contabilidade, receita é receita e vai ser lançado. Então a gente já percebe pelas contas de resultado que existe aí uma divergência. Mas as divergências mais complicadas começam quando a gente começa a avaliar, quando a gente vai avaliar as diferenças que são geradas pelo patrimônio da empresa. Para que a gente possa entender as diferenças pelo reconhecimento e avaliação do patrimônio, a gente precisa, primeiramente, entender o conceito de patrimônio para fins fiscais.
O patrimônio é o conjunto de bens e direitos, que são os meus ativos, que está do lado esquerdo do balanço, e as minhas obrigações, que são os meus passivos, e está do lado direito do balanço patrimonial. Mas todo bem e direito é um ativo? A condição de ser bens e direitos não garante, por si só, que esse bem ou esse direito seja um ativo. E aí já começa a complicação em relação ao entendimento em relação ao patrimônio, né? O que é um ativo para fins contábeis. Para que um bem ou um direito seja considerado ativo, ele precisa de atender três princípios básicos. Ele precisa gerar benefícios econômicos futuros, ele precisa ser de resultados de eventos passados e precisa ser controlado pela entidade. Então a gente já começa que ativos, bens e direitos por si só não são ativos. Ele precisa gerar benefício econômico futuro, ele ser resultado de eventos passados e ser controlado pela entidade. Tá? Se algum desses três itens não forem atingidos, aquilo para mim não é ativo, mesmo que para fins fiscais seja um bem, seja um direito, e eu tenha que avaliar ele segundo as regras fiscais. Para fins contábeis, a avaliação segue outro princípio. Então, o que é necessário para que uma obrigação seja considerada um passivo? Da mesma forma que eu tenho do meu ativo algumas condições mínimas para aquele meu ativo para aquele meu bem e direito seja considerado ativo, eu tenho também condições mínimas para que o meu passivo seja considerado passivo. Tem que ser uma obrigação atual da entidade, resulta de eventos passados e a liquidação se espera que resulte no desembolso capaz de gerar benefícios econômicos para a entidade. Então, para que ele seja um passivo, ele precisa atender os três princípios. Precisa ser uma obrigação atual, resultado de eventos passados e com a liquidação se espere que resulte em desembolso. Tudo bem? Então, a gente já começa a perceber que nem toda obrigação é passivo, nem todos os bens e direitos são ativos para fins contábeis. A gente tem regras e que a gente precisa segui-las para fins contábeis e que diferente do que a gente entende ou que a gente vê na legislação tributária. E aí as diferenças começam a surgir de entendimento em relação à posição do que é ativo e do que é passivo. E o patrimônio líquido, então, é a diferença entre o que eu tenho de ativo menos o que eu tenho de passivo para fins contábeis. O que eu tenho de ativos para fins contábeis menos o que eu tenho de passivo para fins contábeis. É meu patrimônio líquido. E aí nós percebemos que o patrimônio líquido é afetado pelas diferenças, seja pelo resultado, então as diferenças contábeis e fiscais, como nós vimos lá atrás, o resultado do exercício afeta o patrimônio, a variação patrimonial da empresa. Então, se eu tenho diferença entre receitas e despesas contábeis e tributárias, isso já afetou o meu patrimônio. Se eu tenho diferenças entre ativos e passivos, ele afeta o meu patrimônio. Então, o meu patrimônio contábil é afetado por decisões contábeis e que tiverem, portanto, da legislação tributária, e essas diferenças precisam ser tratadas. Então, a diferença entre a contabilidade, e por isso que nós temos alguns ajustes que precisam ser feitos em LALUR, porque essas diferenças que são apontadas entre o que é para fins financeiros a contabilidade e o que é para fins tributários a contabilidade, afeta diretamente o patrimônio da empresa. Pelo patrimônio, a companhia observará exclusivamente no LALUR, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas pela lei comercial, as disposições que a lei tributária que prescrevam, conduzam ou incentivam a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes. Então, nós temos que fazer a contabilidade de acordo com as normas contábeis internacionais que foram aceitas pelo Brasil, e as diferenças entre a legislação contábil e fiscal é tratada exclusivamente no LALUR.